Bom, pessoal, então vamos iniciar aqui a nossa aula, nossa unidade 4, né, sobre movimento bidimensional e movimento tridimensional. Tá bom? Nas aulas anteriores, né, nós estudamos aqui o chamado, né, movimento unidimensional. O que consistia, né, o movimento unidimensional? Tá bom? Vou chamar aqui de movimento 1D. Consistia, né, do movimento de um objeto ao longo de uma trajetória reta. Tá bom? Esse objeto se movia, digamos aqui uma partícula, ele se movia ao longo de uma trajetória retilínea, né? Que a gente poderia chamar aqui de eixo X, nós chamamos várias vezes aqui de eixo X, né? E essa distância aqui media a posição do objeto, né? A partir da medida da posição desse objeto, a gente poderia medir, né, outras grandezas que se chamavam de velocidade, a gente chamou de velocidade, né, em função do tempo, e media também a aceleração, tá bom? Então, nesse contexto aqui, a gente tinha o nosso x de t, que era a posição da partícula, tá bom? Posição da partícula. A partir da posição, a gente tinha a velocidade da partícula, e essa aqui era chamada de velocidade instantânea, né? Porque a gente tinha a velocidade como função do tempo, né? E a partir da velocidade instantânea a gente poderia calcular a aceleração instantânea. Tá bom? E o que caracterizava esse movimento aqui era justamente o fato de que essa partícula ela estava restrita, né, a uma única direção, ou seja, ela só poderia ir para trás ou para frente, né? Tanto é que o nosso deslocamento que a gente calculava, que era a diferença entre a posição em dois pontos de instantes de tempo, né, ele só poderia ser positivo ou negativo. Ele não tinha uma direção propriamente dita, como a gente viu também lá no conteúdo de vetores, né? Então, ou ele poderia ser positivo, significa que a partícula foi para a direita, né, ou ele seria negativo, significa que a partícula no deslocamento efetivo foi para a esquerda. Tá bom? A partir desse deslocamento, a gente poderia calcular, então esse aqui era o deslocamento, né, que ele poderia ser positivo, negativo ou mesmo zero, né, se a partícula ir e voltar para o mesmo ponto, o deslocamento seria zero. A gente calculou também a velocidade média, que basicamente seria a divisão desse deslocamento pelo tempo, né, ou seja, era um x2 menos o x1 menos, dividido por t2 menos t1. Né, isso aqui a gente chamou de velocidade média. Tudo isso, né, unidimensional. Tá bom? E a gente tinha também a nossa aceleração média, que era justamente a variação dessa velocidade entre os instantes t1 e t2. Né? Então a gente tinha aqui o v2 menos o v1, né? t2 menos t1. Lembrando que a partir da velocidade média, a gente poderia fazer o intervalo de tempo tender a zero, né? E aí a gente conseguiria calcular a nossa velocidade instantânea, que nada mais é do que o limite quando o ΔS sobre ΔT e o ΔT tende a zero. Né? Isso aqui seria a derivada, né, no caso da posição em relação ao tempo. Né? Da mesma forma, a gente poderia calcular aqui a nossa aceleração instantânea quando o intervalo de tempo fosse a zero. Né? Esse aqui seria a aceleração média, né, essa de cima. Tá bom? Essa aqui seria a velocidade instantânea. Tá bom? E a partir da aceleração média, a gente poderia calcular a aceleração instantânea, que também era o limite quando ΔT vai para zero de quem? De ΔV sobre ΔT. Isso seria equivalente à derivada da velocidade com relação ao tempo. Né? Então aqui a gente teria a nossa aceleração instantânea. Tudo isso a gente aprendeu, né, no movimento unidimensional. Né? O que acontece na prática é que no mundo real, né, o mundo, como a gente conhece, chamado mundo real, né, ele não é somente unidimensional. Você pode ter eventualmente alguns fenômenos, né, que se comportam ao longo de uma linha reta. Por exemplo, digamos que você está com o carro andando numa estrada muito longa, né, retilínea, aí tudo bem, você poderia considerar que é um movimento, né, unidimensional, né? Ou um objeto descendo uma rampa também é um movimento unidimensional, tá bom? Ou a queda livre, como a gente estudou, né? Queda livre
e lançamento vertical são exemplos de movimento unidimensional. Tudo acontece ao longo de uma linha, né? Só que o nosso mundo real, como a gente sabe, ele é tridimensional. Eventualmente, você pode ter sistemas que se comportam apenas bidimensionalmente, ou seja, o movimento é no plano, né? Ou a gente tem, de fato, a necessidade de usar o espaço tridimensional, ou a gente usa um plano, né? Ou uma superfície. Tá bom? E aí esse movimento vai ser bidimensional, né? Como exemplo de movimento bidimensional, eu vou citar alguns, lógico que ao longo do curso, ao longo das disciplinas que vocês vão estudando, né? Nas disciplinas mais à frente, Física 1, Física 2, Física 3, Física 4, vocês vão vendo que alguns movimentos, alguns comportamentos da natureza pode ser tratado bidimensionalmente, né? Mas, por exemplo, os carros, né? Os automóveis, né? De forma geral, em autoestradas, você pode tratar isso aqui bidimensionalmente. Né? Como? Com o uso do mapa. Né? Então, o movimento de um carro, né? Você vai de uma cidade até a outra, você pode seguir ali o movimento do carro bidimensionalmente, né? Através de um mapa. Se você olhar aí, por exemplo, no Google Maps, né? Ou no Waze, né? Quem usa muito esses aplicativos de viagem, né? Ou mesmo no Uber, né? Por exemplo, né? Vocês vão ver que o carro, né? Ele anda ao longo de um mapa, né? E aquele mapa ali representa um plano, representa a superfície da cidade, né? E o movimento do veículo, né? Ele vai ser tratado, ele pode ser tratado bidimensionalmente. Um outro exemplo que a gente vai ver de movimento bidimensional é o movimento balístico, né? O que é o movimento balístico? O movimento balístico, a gente vai estudar ele mais na frente, é o movimento de projéteis, né? É aquele movimento que você joga, sei lá, uma bala, né, de canhão, atira uma pedra para frente, né? Ou mesmo um saltador, né, naquelas provas de salto em distância, salto triplo, né? Isso aí é um tipo de movimento balístico, ou seja, o objeto ele descreve tanto um movimento vertical como um movimento horizontal. Então ele tanto vai para cima e para baixo, como ele vai para frente. Isso é chamado de movimento balístico. Então quando você lança uma pedra, lança uma bala ou atira para frente, né? Essa bala sobe e desce, então isso aí por isso que o nome vem de movimento balístico. Outro exemplo de movimento bidimensional, né? Por exemplo, barcos, né? Navios, né? Em alto mar, né? Perceba que em alto mar a gente também faz o uso de mapas de navegação, né? E aí esses mapas também são importantes para descrever o movimento de navios, de barcos, etc. Tá bom? Tridimensionalmente, a gente pode citar aqui também alguns exemplos de movimento tridimensional, né? Por exemplo, aviões, né? Por que os aviões são diferentes? Porque os aviões, né, quando eles estão andando aí no chamado espaço aéreo, tanto eles podem subir e descer, como a gente sabe, né? Ou eles podem também ir em direções no plano, na superfície, né? Então os aviões eles voam, né, de certa forma ao longo da superfície, né, de um país, por exemplo, ou de um país para outro. Aquilo ali você pode representar no mapa, né? Quem gosta até de aviação usa muito um aplicativo chamado Flight Radar, né? Ou então Flight 24 horas, né? Que acompanha o movimento dos aviões, né, ao longo da superfície do globo terrestre, né? Então esse aplicativo é bem interessante para quem vai fazer viagens de avião, porque você pode acompanhar, ou tem algum amigo que está viajando de avião, ou tem algum parente que está chegando de uma cidade para outra, né? Você pode acompanhar o voo específico dele através desse Flight Radar, porque ele é um aplicativo em tempo real que mostra, né, o deslocamento do avião de um estado para outro, de um país para outro, né? Esse movimento você vê bidimensionalmente, só que na prática, né, o avião está subindo e descendo também, né? Então você pode considerar isso daí um movimento tridimensional, né? Os animais, de forma geral, né, os animais que usam, né, o ar, né, os animais que voam, de certa forma, né, eles fazem um movimento também tridimensional. Você precisa ter a altura, né, e eles precisam também se deslocar ao longo da superfície da cidade, né, para descrever o movimento desses animais. Um outro movimento também muito importante é o movimento dos astros, né, no espaço, né? O movimento dos astros e qualquer outro satélite que venha a orbitar ao redor da Terra, né, eles são descritos através de movimento tridimensional. Você precisa ter coordenadas aí
ao longo das 3 dimensões. Então, citei só alguns casos aqui que pode eventualmente ser usado um plano, né, o bidimensional, ou tridimensional para descrever o movimento. Né? Tudo bem? Então, para descrever esse movimento tridimensional, a gente vai precisar aqui de um eixo. Né? Nós vamos colocar o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Tá bom? Ao longo dessas direções, as direções são importantes que elas sejam ortogonais entre si, assim como a gente estudou lá nos conteúdos de vetores, né? E perceba que aqui agora a gente vai precisar do conteúdo de vetores, né? E aí eu vou descrever a posição aqui de uma certa partícula através das suas projeções, tanto no eixo X, no eixo Y e no eixo Z, tá bom? Então, esse tamanho aqui vai ser a projeção dele no eixo Z, eu vou chamar aqui de Z, né? Esse outro tamanho vai ser a projeção dele no eixo X, tá bom? E esse outro tamanho é a projeção dessa partícula, né, no eixo Y. Então, essa partícula está localizada aqui. Eu vou usar um vetor, né, que eu vou chamar de vetor posição R. Né? Esse vetor posição R, tá bom? Aqui vai ter o nome de vetor posição, vai descrever, né, o local onde aquela partícula se encontra naquele instante de tempo. Então, digamos que inicialmente ele se encontra nesse ponto, e aí eu vou poder escrever esse vetor posição R como sendo x na direção y, mais y na direção j, mais z na direção k. Onde esses x, y e z são as suas componentes. Tá bom? Então, nossa posição ela pode ser dada agora como função do tempo, à medida que a partícula se desloca no espaço, né? Como uma função aqui da coordenada x, do tempo também, mais uma função do tempo, a coordenada y, porque pode mudar, e uma função de z também no tempo. Né? Ou seja, o meu vetor r, que é o vetor posição, ele é basicamente x de t, y de t, né? E z como função do tempo. Ou seja, é um vetor com 3 componentes. Bom, isso aí vai ser a posição da partícula, né, no instante de tempo t. Agora, se essa partícula, digamos que você tenha mesmo aqui o seu sistema de coordenadas, então para ilustrar, x, y, z. Então vamos redesenhar aqui os nossos eixos. Digamos que a sua partícula percorreu uma certa trajetória ao longo do espaço. Né? Ela saiu de um ponto aqui inicialmente e foi para outro ponto aqui. Então eu posso dizer que existe agora um vetor posição, que eu vou chamar aqui de R1, tá bom? Que me dá a posição inicial dessa partícula. E agora a gente tem a posição aqui final dessa partícula, um outro vetor posição. Então o que a gente tem aqui? A gente tem o nosso R1 e agora tem o vetor R2. Né? Então digamos que R1 seja o vetor posição no instante T2, né? E R2 é equivalente ao vetor posição no instante T2. T2, né? Aqui é T1 e T2, acabei trocando aqui. Então é T1, T2, tá bom? Com isso a gente pode definir o chamado vetor deslocamento. Por quê? Porque o vetor deslocamento vai ser a diferença entre o vetor posição instante T2 e o vetor posição instante T1. Esse vetor que eu estou desenhando aqui em vermelho, ele vai ser o nosso vetor deslocamento ΔS. Então esse vetor aqui vai ser o nosso deslocamento ΔS. Como é que eu posso encontrar uma equação para ele? Né? Perceba que R2, que é a posição no instante T2, vai ser a nossa posição anterior, mais o deslocamento que foi feito entre os instantes T1 e T2. Com isso, o nosso deslocamento, o vetor deslocamento, vai ser R2, você ajeitar aí, menos R1. Tá bom? Isso significa o quê? Isso significa que ΔS, ao escrever como R2 menos R1, eu vou ter que pegar os meus vetores posições, as componentes dos vetores, ou seja, x2 menos x1,
bom, na direção I, mais y2 menos y1 na direção J, mais z2 menos z1 na direção K. E perceba que cada uma dessas componentes aí são dependentes do tempo, ou seja, aqui é no instante t2 que você calcula, no instante de tempo t2, né? E essa outra componente aqui é no instante t1. Então a gente pode agora pegar o nosso vetor e chamar esse ΔS aí como deslocamento. Então, na prática, né, o deslocamento vai ser o quê? A diferença vetorial, importante aqui, né, a diferença vetorial entre os vetores posição R1 e R2. Né? Então, esse seria o deslocamento da partícula. Então, dependendo de onde a partícula iniciou o movimento e de onde a partícula terminou o movimento, esse vetor ele pode ter a direção mais aleatória possível. Tá bom? Somente conhecendo a posição final e a posição inicial é que a gente sabe para onde foi que esse vetor de deslocamento ele está orientado. Né? E isso só vai ser encontrado quando você souber exatamente os vetores R1 e R2. Fazendo essa diferença aí, você tem o nosso vetor de deslocamento. E esse vetor de deslocamento, obviamente, ele pode depender do tempo. Por quê? Porque tanto o R2 depende do tempo, né, como o R1 pode depender do tempo. Né? Ou seja, essas grandezas aí, elas podem depender do tempo. Por quê? Porque você pode fixar inicialmente que o seu R1, né, está calculado no ponto t inicial 0, que eu vou chamar aqui de 0, e o seu R2 ser um tempo qualquer, que você não sabe qual é. É um tempo genérico. Desta forma, o seu vetor de deslocamento ele vai ser calculado como R2, né, como em função do tempo, menos o R1, que é o R inicial. Ou seja, o seu ΔS vai ser R, que depende do tempo, né, que é a posição qualquer futura do objeto, menos a posição inicial. Né? Então, esse vetor de deslocamento é que ele pode, eventualmente, né, depender do tempo. Tudo bem? Então, se a gente sabe o vetor de deslocamento, agora a gente pode definir uma coisa chamada velocidade média, semelhante ao que a gente deduziu lá no movimento unidimensional. Então, nessa definição, velocidade média vai ser o quê? A divisão de ΔS pelo instante de tempo ΔT. E isso vai ser um vetor. Tá bom? Isso vai ser o quê? Um vetor. Então, velocidade média vai ser um vetor que vai ser encontrado através de R2 menos R1, diferença vetorial, dividido por T2 menos T1. Tá bom? E aqui, um comentário importante, né, que obrigatoriamente a velocidade média ela tem que ser paralela ao nosso deslocamento ΔS. Né? Perceba que, como esse ΔT é somente um número escalar, né? Esse rapaz aqui é somente um número, ele vai servir, e é um número positivo, que é o intervalo de tempo, ele só vai servir para diminuir a intensidade, né, do deslocamento. Então, o módulo do vetor velocidade média, vamos apagar aqui. O módulo do vetor velocidade média vai ser, obviamente, diferente do módulo do ΔS. Né? Porque a gente está dividindo pelo intervalo de tempo. Apesar deles serem paralelos, eles vão estar na mesma direção, né? Eu vou ter que dividir por um instante de tempo. Um exemplo. Digamos que o ΔS que você calculou foi um vetor 4i mais 6, por exemplo, né? J mais 2k. Esse foi o deslocamento da partícula, né? Tudo isso aí calculado em metros. Ora, para calcular a velocidade média, eu vou precisar de um intervalo de tempo. Digamos que esse intervalo de tempo foi de 2 segundos. Né? Portanto, ao fazer essa divisão aí, eu vou ter o quê? 4i dividido por 2 segundos, mais 4 metros, né?
6 metros na direção J dividido por 2 segundos, mais 2 metros na direção K dividido por 2 segundos. Quando eu fizer essa divisão aí para cada componente, eu vou ter o quê? 2 metros por segundo na direção I, mais 3 metros por segundo na direção J, mais 1 metro por segundo na direção K. Né? Então perceba que esse valor de velocidade média, além dele ter uma unidade diferente, que é metros por segundo, né? Aqui perceba que é metros por segundo, tem que ser um vetor que é proporcional, né? Que o vetor de deslocamento é proporcional a ele. Então perceba que o vetor 4, 6, 2, né? É simplesmente 2 vezes, né? O vetor 2, 3, 1. Então eles são vetores, né? Que, apesar de estarem na mesma direção, tá bom? Mas eles têm tamanhos distintos. Porque a unidade de tempo faz com que o tamanho do vetor velocidade média seja menor e do ponto de vista físico tem outra unidade. Né? Então, um conceito importante aqui é perceber o seguinte, que numa trajetória qualquer, então digamos que a trajetória que a gente está definindo da partícula seja essa aqui. Aqui a gente tem o nosso R1, aqui a gente tem o nosso R2. Bom, o vetor de deslocamento ele vai estar unindo, né? Perceba que o vetor de deslocamento ele vai unir o vetor R1 ao vetor R2. Isso aqui é uma relação vetorial, portanto, existe de fato sim a união entre os vetores, mas eu não sei quanto tempo levou para ir do R1 para o R2. Né? Quanto maior o tempo, maior vai ser a divisão, né, da velocidade média pelo vetor ΔS. Isso vai depender da divisão do tempo. Então, esse vetor velocidade média ele vai ser um vetor que está na mesma direção do ΔS, só que tem um tamanho obviamente diferente e uma outra unidade física importante, que além do tamanho ser diferente, né, ele tem uma outra unidade física. Tá bom? Sabendo a velocidade média, agora a gente pode definir a chamada velocidade instantânea. Quem vai ser a velocidade instantânea? Vai ser o limite quando o ΔT tende para zero de quem? Da velocidade média, semelhante que a gente aprendeu lá no caso unidimensional. Né? Nesse sentido, a gente vai ter o que? O limite quando ΔT tende a zero de quem? De ΔS vetor, né? ΔT. Bom, isso aqui obviamente vai me dar origem à derivada. Então a velocidade instantânea vai ser um vetor que é a derivada, né, da posição da partícula. Tá bom? Então, se o nosso R é x na direção y, mais y na direção j, mais z na direção k, né, e estas grandezas dependem do tempo, a nossa velocidade, né, ou simplesmente velocidade instantânea, vai ser a derivada do R com relação ao tempo. E aí a gente vai ter o seguinte, vai ser a derivada de x em relação ao tempo, na direção y, mais a derivada de y em relação ao tempo na direção j, mais a derivada de z em relação ao tempo na direção k. Então aqui a gente tem a definição, né, de velocidade instantânea. Vou ter que derivar componente a componente. Uma outra forma de você escrever isso é v vai ser igual a um vx na direção y mais um vy na direção j mais um vz na direção k, onde cada componente dessa daí, vx, y e z, vai ser a derivada, né, de cada componente que você tem. Pode ser o ΔX, né, se você tiver vx aqui, por exemplo, vou colocar só vx. Né? Cada uma delas vai ser derivada da mesma forma. Então, vy vai ser a derivada do y com relação a t, e o vz vai ser a derivada do z com relação a t. Tá bom? Então, é assim que a gente calcula a velocidade instantânea. Agora, perceba o seguinte. Digamos que você tem uma trajetória qualquer de uma partícula aqui, que eu vou deixar bem aleatório, e eu estou calculando aqui deslocamento. Né? Vou pegar aqui 2 pontos de deslocamento da trajetória, vou unir. Né? Então, digamos que aqui é o nosso
R1 e aqui é o nosso R2. Né? Já mostrei para vocês que esse vetor aqui que liga o R1 até o R2 vai ser o nosso deslocamento. Então aqui é o nosso ΔS, vetor deslocamento. Tá bom? Se eu perceba que isso aqui é a nossa trajetória, a velocidade média eu já mostrei que é esse vetor aqui, que é paralelo, né, ao vetor ΔS. Então perceba que velocidade média é paralelo ao vetor ΔS. Né? Mas a velocidade média, como eu já discuti aqui também, ela pode ser uma representação de quem? De uma reta secante. Reta secante é o quê? A trajetória. Né? Ou seja, essa velocidade média ela é uma reta que liga dois pontos. Já discuti aqui com vocês que secante, né, é um segmento de reta que une dois pontos de uma curva, por exemplo, né, de uma função ou de um círculo. Né? Isso aí seria chamada reta secante. Então, nesse caso aí, a velocidade média é a reta secante. E perceba o seguinte, como eu faço agora o ΔT tendendo a zero, então se eu pegar o intervalo de tempo que levou para sair daqui até esse ponto aqui, né, é o intervalo de ΔT para se calcular a velocidade média. Agora, digamos que eu faça o ΔT tender a zero. Né? A partir do momento que eu estou calculando ΔT igual a zero, eu estou pegando agora um ponto bem próximo um do outro. Né? E eu já discuti aqui que uma reta secante a uma curva, quando você pega um intervalo bem pequeno, né, quando você pega um intervalo bem pequeno entre os dois pontos, essa secante se transforma numa tangente. Né? Então a reta deixa de ser uma secante, tá bom? O segmento de reta deixa de ser secante e ele passa a ser o quê? Tangente à curva. Então a gente tem aqui a nossa velocidade instantânea como sendo, né, calculada, tá bom? Pelo limite quando ΔT tende a zero da velocidade média. Tá bom? E aí a velocidade instantânea, graficamente falando, ela passa a ser uma reta tangente, tá bom, à trajetória. Né? Então, a velocidade instantânea da partícula vai ser sempre tangente. Ela vai ser uma velocidade, um vetor velocidade, que corta não uma reta secante, porque ela não precisa de dois pontos, e sim uma reta tangente à trajetória naquele ponto. Então a gente tem aqui essa secante, né? Essa velocidade média vai estar relacionada a uma reta secante, que une dois pontos da trajetória, e a velocidade instantânea vai estar relacionada à reta, né, tangente à trajetória. Tá bom? Então, durante a trajetória de uma partícula, seja qual trajetória você tenha, né, ao pegar dois pontos quaisquer, digamos aqui um ponto de R2, digamos que o seu eixo está aqui, né, e um outro ponto qualquer aqui, R2. Né, você está analisando dois pontos novamente aqui, R2 aqui, R1 bem aqui. E aí você calcula a velocidade instantânea nesse ponto e encontra aqui um vetor tangente. Né? Vou fazer aqui um vetor tangente, a trajetória está aqui. Esse vetor tangente vai representar a minha velocidade instantânea nesse ponto, né? Eu vou chamar de V1, tá bom? Então, eu vou chamar só de V1 mesmo, sem esse nome instantâneo, porque a gente já sabe que velocidade, dependendo de um ponto, é a instantânea. Então, está aqui V1, sendo a minha velocidade instantânea. E nesse outro ponto 2 aqui, eu também calculei a minha velocidade instantânea. Lembrando como se calcula a velocidade instantânea? Faz o intervalo de tempo, né, num ponto bem próximo a eles e para zero. Né, fazendo basicamente a derivada. E aí a gente tem o nosso V2. Né. Olha, o que acontece? Se eu pegar agora os dois vetores aqui, perceba que se eu trouxer para cá, o que eu vou ter? Eu vou ter o meu V1 apontando nessa direção. E o V2 está apontando agora nessa direção aqui. Nesse caso, perceba que eu vou ter aqui, entre o vetor V1 e o vetor V2, eu vou ter uma variação da velocidade nessa direção aqui. Tá bom? Nessa direção.
Isso vai me dar o quê? Um delta V. Né? E aí a gente já aprendeu lá no movimento unidimensional que eu posso definir o quê? Uma aceleração média a partir das velocidades instantâneas em dois pontos distintos. Né? Então a minha aceleração média, por definição, vai ser um vetor também que é paralelo a essa diferença de velocidade dividido pelos instantes de tempo ΔT. Tá bom? Então, por definição, a aceleração média vai ser ΔV sobre ΔT. Né? E aí eu vou ter que calcular a velocidade instantânea no ponto T2 menos a velocidade instantânea no ponto T1 dividido por T2 menos T1. Né? Essa vai ser o valor da velocidade da aceleração média. Então, por definição, a gente vai ter que fazer o quê? V2x, né? Menos V1x dividido pelo tempo na direção y, né? Mais V2y menos V1y dividido pelo ΔT na direção j, mais um outro vetor aqui, V2z menos V1z na direção k dividido por ΔT. Esse vai ser o nosso vetor aceleração média. Tá bom? E aí, da mesma forma, a gente vai definir agora a nossa aceleração instantânea. Usando as mesmas definições lá no caso unidimensional, a aceleração instantânea vai ser um vetor que é o limite quando eu faço agora o intervalo tender a zero de quem? Da aceleração média. Né? Então, eu vou calcular aqui o limite quando ΔT tende a zero de quem? De ΔV dividido por ΔT. Isso aqui vai ser equivalente à derivada da velocidade com relação ao tempo. Né? Então, aqui a gente tem a definição de aceleração instantânea. E da mesma forma, a aceleração instantânea vai ser dado por uma componente na direção y, uma componente na direção j, que é a direção y, e a componente na direção z. Né? E cada uma delas é encontrada através da derivada do Vx em relação ao tempo. A aceleração y vai ser a derivada do Vy com relação ao tempo. E a aceleração z vai ser a derivada de Vz com relação ao tempo. Lembrando que, novamente, a aceleração média ela é paralelo ao ΔV. Né? Apesar de que o módulo da aceleração média, aqui é um vetor também, ele é diferente do módulo do ΔV. Então, naquele exemplo que a gente deu, se a velocidade no ponto P1 está para cá, e a velocidade no ponto T2 do tempo está para cá, o vetor ΔV está nessa direção aqui, né? E a nossa aceleração constante, aceleração instantânea, vai estar paralelo, né? Então, esse aqui seria o ΔV em azul, né? E em laranja a gente tem aqui a nossa aceleração média. Né? No limite em que esse ΔT tende a zero, a gente tem a nossa aceleração instantânea. Em geral, quando você tem uma trajetória qualquer, digamos, fazer uma trajetória mais simples aqui. Em geral, essas variações de velocidade instantânea, né, ou seja, aqui nesse ponto você calcula aqui uma velocidade instantânea e logo no ponto posterior você calcula outra velocidade instantânea. Né? Essas pequenas variações de velocidade instantânea em dois pontos distintos equivalem a um ΔV aqui também muito pequeno. Então você tem aqui o V1 e ele muda para um V2. Né? Onde esse V1 ele é a velocidade num ponto qualquer, num tempo qualquer, e o V2 é a velocidade num ponto imediatamente posterior, t mais ΔT. Né? E aí essa diferença vetorial aqui vai ser a nossa aceleração média. Mas a aceleração instantânea, ela também vai ser
na direção da mudança, da variação da velocidade. E aí perceba que esse vetor aceleração média ele está apontando, né, em geral, para dentro da curva. Tá bom? Uma coisa importante é que a aceleração instantânea, né, o vetor aceleração instantânea, né, que é o limite quando ΔT vai para zero da velocidade média, da aceleração média, desculpa. Tá bom? Em geral, um vetor, tá bom? Que aponta, né, ou seja, a direção dele é para dentro da trajetória. A gente vai ver isso aí quando for estudar, por exemplo, o movimento circular, né? Que é um movimento onde o vetor velocidade muda, tá bom? Você vai ter curvas, né? E a partir do momento que você tem curvas, a aceleração ela vai apontar para dentro da curva, né? Então essa ideia de para fora da curva ou para dentro da curva significa dizer que para fora, né, da curva você sai da trajetória da curva, né? Você tende a ser empurrado para fora da curva, né? Já a aceleração não, ela é um vetor que em geral traz para dentro da curva. Então quem faz essa variação, né, do vetor, por exemplo, V1, digamos, vamos fazer um exagero aqui, né? Então o vetor V1 está aqui, é o nosso vetor velocidade em função do tempo. E aí logo, pouco tempo depois, a gente calcula aqui um vetor, fazer aqui direitinho, no instante de tempo depois. Bom, aqui a gente tem o nosso VT mais ΔT. Né? Aí, por definição, a aceleração instantânea, né, vai ser o limite quando ΔT vai para zero, justamente da diferença entre esses vetores, VT mais ΔT, menos o V de T, dividido por ΔT. Essa é a definição de aceleração instantânea. Vai ser um vetor que é proporcional a esse rapaz aqui. Então perceba que quem trouxe, aqui a gente tem a nossa aceleração instantânea, né? No limite, obviamente, que o ΔT vai para zero. Então quem faz a mudança de velocidade é justamente o fato da trajetória fazer uma curva para dentro, né? Fica a ideia de que a aceleração está apontando para dentro da curva. É um vetor que aponta para dentro da curva, né? Se a trajetória fosse nesse sentido aqui, tá bom? A nossa aceleração instantânea seria um vetor que aponta para dentro da curva aqui também, só que no nosso sentido aqui estaria sendo para fora. Então, em geral, a aceleração, a gente vai ver na mecânica que é um vetor, né? Assim como a velocidade, né, é um vetor que é tangente à curva, a trajetória. Então perceba que aqui a velocidade instantânea ela é tangente. Tá bom? Nesse caso aqui a velocidade é tangente, por exemplo. A aceleração, por outro lado, vai ser um vetor que está para dentro da curva. Ele aponta para dentro da curva. E a gente vai ficar muito claro isso daí quando a gente for estudar movimento circular. Tá bom? Então o que eu queria mostrar para vocês hoje era justamente isso. Como é que a gente pode calcular posição em tridimensional, né? Velocidade tridimensionalmente, né? E aceleração do ponto de vista tridimensional. Né? Nas próximas aulas a gente faz alguns exercícios aqui, tá bom? E aí fica mais claro como é que aplica isso, né, vetorialmente, tanto para velocidade média, aceleração média, velocidade instantânea, tudo isso agora usando, né, os conceitos de vetores. A única diferença aqui é que agora a gente pode tratar, né, as componentes de forma individual. Então você trabalha com a componente x de forma individual, a componente y e a componente z de forma individual. Tá bom? Então, até a próxima aula aí, pessoal.